Fala, torcedor do Palmeiras, a imprensa de todo o Brasil aqui se rende ao time do coração, elogiando bastante a atuação do Verdão diante do Sport, pessoal. Esse aí, vídeo está bem interessante. Prepara os melhores cortes, pessoal. Nos apoia deixando seu like, clique como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Com vocês, o Abel preservou titulares, tá? Quarta tem Cerro Porteño, já estreou bem na Libertadores, não é? Estreou bem na Libertadores com vitória fora de casa, pode fazer 6 pontos contra o Cerro e depois se prepara para pegar o Corinthians no sábado. E provavelmente o Palmeiras com força máxima. Queria saber de vocês a avaliação. Vitor Roque foi preservado hoje, mas é o quinto jogo. Sexto jogo. São 5 como titulares. Ele entrou no segundo tempo, acho que com uns 30 minutos. 4 como titulares e 2 entrando. 5 titulares, 5 como titulares e 1 entrando no decorrer. Qual é a avaliação do Vitor Roque? Porque já está começando uma cobrança, o gol ainda não saiu. Já existe uma cobrança nas redes sociais, que hoje é o termômetro, né, da sociedade, né, redes antissociais muitas vezes. Tem muita gente já cornetando um pouco o Vitor Roque. Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Ele está entrando num time que ainda não é o time pronto do Palmeiras. Ele vai ter a companhia do Paulinho daqui a pouco, que vai melhorar essa estrutura ofensiva do Palmeiras. Ele está pegando um Estevão que não vive também o seu melhor momento e a bola não chega direito, né? A bola não chega muito. Mesmo assim, ele está lutando, está tentando. 2 pênaltis que o Palmeiras teve em jogos decisivos, ele que sofreu. Ele se movimenta muito, tenta buscar a bola, mas realmente o gol ainda não saiu. Inclusive hoje, quando teve o pênalti esse segundo, eu teria falado pro Vitor Roque bater para tirar essa nhaca de não ter feito o gol, porque ele é um atacante que também sabe bater pênalti. Tudo bem, mas aí era uma chance, né? Ele poderia assumir essa bronca, mas o Piquerez passa a ser, me parece, o primeiro batedor do Palmeiras. Colocaram muita expectativa nesse garoto, ele é apenas um garoto, ele tem muito para crescer ainda, mas colocaram muita expectativa. Não estão dando tempo para ele se adaptar novamente ao futebol brasileiro. A contratação mais cara que o Palmeiras fez. Da história do futebol brasileiro. E aí a cobrança vem mesmo. A cobrança vai mesmo. Agora um jogador desse, com uma cobrança dessa, tinha que pegar a bola do braço. Tinha que pegar a bola debaixo do braço hoje e bater o pênalti. Tinha que bater o pênalti. Errar, errou, irmão. Parte pra mas tem que chamar a responsabilidade. Ou pedir, né? Pô, deixa eu bater, Piquerez. É lógico, tem que chamar. Não, até o time chegar pra ele e falar, ó, bate você. Eu tô com o Paulo. Não acho que é o time, não. Eu tô com o Paulo na primeira opção dele. Eu pego a bola, vou lá e bato. É que às vezes o líder do time não deixa. O batedor oficial pode falar, não, aqui quem bate sou eu. O Abel mandou, entendeu? Aí tem tudo isso. Não dá pra também colocar a culpa no Vitor Roque. Mas se eu sou o Abel e sou... colocando a culpa nele. De não ter pego a bola. Às vezes tem uma ordem que vem do Abel ou dos capitães, enfim. Mas eu acho que poderia do próprio Abel partir isso aí do banco. Ó, deixa o Vitor Roque. E o árbitro, em cima do lance, marcou o pênalti, nem precisou do VAR. Você tem o lance separado pra gente, Chileno? E o Flávio Lopes acabou fazendo o gol. Em seguida, o Barleta, que nunca chutou uma bola no gol, conseguiu fazer esse golaço de fora da área no escanteio do Lucas Lima. Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians, inclusive. Jogou tão bem que ficou lá quantos meses? Foi uma jogada ensaiada. Foi, e muito bem ensaiada. Que golaço, hein, gente? O Palmeiras não marcou de novo ninguém no chute, né? Na entrada da área. Tomou o empate. Aí a porrada na trave, né? Uma falta bem batida pelo português. Aí vem o que o Chico falou, quem tem time para 3 competições? Um time reserva do Palmeiras se complicou com o Sport, né? Se complicou com o Sport demais, né? Quase que perde. Se essa bola entra, por exemplo, a bola na trave. Já é outro jogo. Outro caminho. E venceu como, Alex? Venceu com um pênalti que, na minha opinião, foi inventado pelo árbitro, só que o mais grave de tudo, você pode até relevar que o árbitro deu pênalti no campo, mas o mais grave de tudo é que hoje a gente tem a tecnologia ao lado do futebol justamente para corrigir erros. São muitos erros, né? Então, mas o Rodrigo Nunes de Sá, que é um VAR dos considerados melhores do Brasil, dos principais do Brasil, não ter chamado o árbitro para revisar o lance, eu achei um grande absurdo. Tem muitos palmeirenses me atacando nas redes sociais, porque eu já gravei um vídeo no meu Instagram dizendo que não foi pênalti, que o Palmeiras ganhou de uma maneira... Não chegamos no lance ainda, né? De uma maneira indevida, ainda não. Né? Tem gente reclamando desse lance aí, dizendo que o goleiro fez pênalti no Flávio Lopes. Eu achei que o goleiro foi na bola e depois tem um choque no Flávio Lopes, que seria um lance faltoso se ele não tivesse tocado na bola primeiro. Sim. Ele atropela o Flávio Lopes, mas antes ele visa a bola e pega a bola primeiro. E aí é o lance do pênalti, que o Veiga
tenta o drible e o zagueiro do Sport toca primeiro na bola. Olha lá. Ó, toca na bola. E depois tem um contato em que o Veiga sente o toque e desaba. Ó, tem um pisãozinho no pé ali. Não. Mas o Veiga cai, não é um pisão de impacto para derrubar o Veiga. O árbitro deu pênalti e aí que eu falo, o VAR não chamou o Bruno Arleu para revisar o lance. E aí o Piquerez bateu muito bem, o Veiga acho que passa a ser o último batedor de pênalti no Palmeiras, porque o Piquerez já bateu, o Flaco já bateu e o Veiga não bate mais. Então foi isso, o Palmeiras acaba vencendo um jogo, na minha opinião, com um erro grave da arbitragem. Não, e naquele lance do pênalti, você vê que o lateral do Sport, ele vai na bola, só que ele estica tanto a perna. Vamos analisar os dois pênaltis primeiro? Vamos pênalti por pênalti. Você tem separado, né, Chile? O primeiro pênalti. Quem, por gentileza, você me ajuda aí? Vamos ao primeiro pênalti marcado para o Palmeiras, o lance em cima do Flaco. Vamos lá. O Flaco tentou chegar na bola e houve um puxão pelo braço no Flaco e ele teve o desequilíbrio ali, não conseguiu chegar na bola. Agora, pra que o zagueiro coloca o braço Vamos ali? ver, por essas imagens que... É mais difícil ver de longe, pra né? que o zagueiro parece ter um puxão, né? Tem um Deu puxão. puxão. Não precisa ali. Vai no corpo do atacante ou encosta no atacante. A bola nem ia passar, a bola nem era pra ele. Desnecessário. Nem chegava. Ele não chegava, não tinha condição de finalizar. Faltou malandragem, experiência e categoria do zagueiro. Rogério, o lance pra você aí. O que o Alex falou, acho que faltou um pouco de categoria do zagueiro. Não tinha necessidade, porque ele não chegaria nessa bola em condições de finalizar. Não, uma categoria de zagueiro, vocês estão pedindo muito. Mas zagueiro categoria, Mas uma qualidade. Você é burro. Mas uma qualidade. Que coisa, mano. Mas a gente usou o termo mais educado. mais Maleável, malícia pro zagueiro. Mas o pênalti você daria, Paulo? Daria, lógico. Chico Lang, você daria esse pênalti para o Palmeiras? Bom, eu como torcedor, jamais. Jamais daria o pênalti. E como jornalista, Chicos? Aí eu concordaria que foi uma faltinha. Faltinha. Mas dentro da área é o quê? Dentro da área é pênalti. Não tem discussão, né, Chico? Michele, pênalti, tá tudo certo. Sim. Aí o Palmeiras abre o placar, faz 1-0. Agora que a gente vai para muita discussão. Se é que vai ter discussão, vamos ver. Vamos para o segundo pênalti, ô Chile. O pênalti que dá a vitória ao Palmeiras com o time reserva, priorizando a partida contra o Cerro Porteño. Vamos ver esse lance aí. O Veiga muito malandro, né? No bom sentido do futebol, certinho ele, ó. Ele sentiu que tinha foi pé. experiente. Olha lá. Ele dá o drible, o jogador toca na bola, o Veiga deixa o pé. Ó. Ele ainda raspa cavou, né? Ele cavou muito bem. Ele cavou. Até porque, como eu frisei, Mas lateral, foi na hora pênalti. que ele Cavou e estica, foi pênalti. nada, na hora Michele. que ele estica, ele não tem como trazer a perna de volta. E aí o Veiga foi malandro. Agora, como é que pode... E o árbitro, quer ver, se tiver na imagem aberta, o árbitro não tá tão longe, ele não tá com a visão nem encoberta, ó. Ou tá? Tá com um zagueiro na Tem um frente. zagueiro ali na frente. Tem. Mas com recurso do VAR, não isso que eu dá pra falei. imaginar hoje, né? Esse pênalti não ser corrigido. Eu não condeno o árbitro, Bruno Arleu, porque ele deu um pênalti que na hora do campo Pra mim ali foi pênalti. deu a impressão de pênalti, né? Pode ter dado impressão de pênalti pro árbitro. Mas o com problema a imagem da TV não tem o discussão, problema é Rogério. que hoje tem VAR, né, cara? Você tá vendo na coisa lenta, Garrafa. A Michele tá abordando uma questão, mas, Michele... Você queria que ele fizesse o pé aonde? Igual o Não, Saci, ele tá certo, pulando? ele fez certinho, cavou, mas não tem... Não cavou nada, ele É brigar com a imagem, Rogério. Se na minha época tivesse VAR, eu não tava sofrendo com esse negócio do Robinho até hoje. É verdade, bem lembrado. Você que tocou no assunto, não foi a gente, hein? Não foi a gente, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Aliás, quer ver? Pra gente mostrar a isenção, e ele é um cara, né, que a gente tem muita saudade. Você tem o Marcão aí, ô chileno? Hein, chileno? Você tem o Marcão aí? Vamos lá? Então, ó, a gente tá com muita saudade dele. O Rogério jogou com ele, inclusive, e ele é uma fera nas redes sociais, né? É uma fera no mundo da bola. Que ele fala, repercute entre a torcida do time dele, o Palmeiras, e os rivais. entre todas as torcidas, porque ele é um querido por todos nós. Um beijão ao Marcos, goleiro penta da seleção brasileira. Podia vir aqui um dia, né? O Marcão, pô, vamos Marcão, ver se a gente dá consegue moral tirar. aqui, O negócio do Marcos é chinelo, né, Rogério? Chinelo, um bermudão, vai pro Oriente. Aqui pode vir de chinelo, ô Marcão. Pode fazer fumar uma resenha aqui com a gente. Pode fumar, fica à vontade, Eu só queria saber como que ele faz para postar essas coisas dele aí nas redes sociais,
Porque eu mando mensagem, eu ligo pra ele, não consigo falar com ele. Deve ser a Sônia, deve ser a dona Sônia lá, dá um jeito, porque o Marcão, todo atrapalhado do jeito que ele é, e ele acabou o jogo, o Alex falou que já foi criticado pela torcida do Palmeiras, que o torcedor vai criticando, ele vê que não foi pênalti, mas não fale mal do Palmeiras. Vamos ver o que o Marcos falou desse lance, que a Michele falou, não, foi pênalti. Michele, olha o que o Marcos, ele representa pro Palmeiras, olha o que o Marcão falou. Põe o lance primeiro, para não ter confusão. Põe o lance, e aí o Marcos fala do lance. Põe o lance, Chile. Tô te atrapalhando aqui, mas põe o lance pra gente ver. E aí eu quero a opinião do Marcos. Primeiro o lance, para não ficar nenhuma dúvida, e o Marcos analisa. Ó, deixa rolar. Veiga vai lá, briga, imagem por cima, agora vai chegar, vai aproximar. Quer ver? Ó o Veiga. Dá o toque do zagueiro, o Veiga vê que tem um pé ali, deixa. O pé do Veiga vai. Ó o pé do Veiga. Né? O pé do Veiga vai câmera. E o VAR não conseguiu. Vai ficando pra trás o pé do Veiga. E o VAR não conseguiu falar pro árbitro. Não foi nada. Acaba o jogo, rede social, tamo aqui. Paulo César falou, ó que o Marcão postou. Se liga na tela, põe o Marcos aí pra gente, vai. Ídolo do Palmeiras falando sobre o lance, vamos ver. Já tá imaginando. Fala, amigos. Passando aqui pra comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem... mas quem você é contra o Palmeiras? Velho, de boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Ô, Garrafa, precisa ver se a Michele mudou de ideia. O Deus o livre do Marcão. É bom, ó. Eu acho só que bom. Não dá pra chamar nada. Só uma coisa. O Deus o livre, fala. Marcão falou, tá falado. Ô, Marcão, só um negócio. Você falou, deixa o árbitro ver o VAR. Não é deixa o árbitro ver o VAR. O VAR tem que chamar o árbitro, então, porque o árbitro deu no campo o pênalti. Aí o VAR tem que rever a jogada. O erro é do VAR. E se o VAR achar que merece revisão, ele chama o árbitro. O problema é que com as imagens, o Rodrigo Nunes de Sá, que era o VAR do jogo, achou também que foi pênalti. E aí ele não chamou o árbitro. Mas como é que... mas tudo bem. Mas o Marcão fala assim, o CBF... O CBF, deixa ver o VAR. Será que o Abel falou alguma coisa? Né? Será que o Abel... Não, eu sei que ele cumprimentou todos os árbitros depois do jogo. Tempo que eu não ele vi entrou no campo e abraçou todos. Imagine se fosse o lado contrário isso. Como é que teria se comportado o Abel, né? Não só o Abel. Os treinadores, quando o time é prejudicado, eles veem, não, porque a arbitragem tá uma porcaria. Quando são beneficiados, que é o momento de falar, fazer como o Marcão fez. Não a Abel, todos, sem exceção, deveriam ter o mesmo comportamento. Hoje, realmente, a arbitragem não foi bem. Deveriam falar, porque aí melhora a arbitragem pra todo mundo. Porque a arbitragem erra pra todo mundo. Eu acho que a arbitragem foi bem. O Abel tá falando que foi uma vitória com muito suor. Mas, Garrafa, você queria que ele fosse falar que não foi pênalti? Não é, que o Abel reclama demais da arbitragem. Ele fala, vocês conhecem aí como é que funciona aqui no Brasil? Ele que fala, não sou eu. No Brasil funciona assim e tal. E não comentou absolutamente nada. Vitória com muito suor. Olha como foi a vitória. Mas como você disse, ninguém perguntou, né? É isso aí. Também, a gente, lá em Recife, estamos vivendo um momento, aliás, né, Alex? Nós somos de um tempo em que, por exemplo, as rádios mandavam os repórteres para todos os lugares. Perfeito. Então os repórteres que acompanhavam o clube diariamente, iam aos treinos, também iam aos jogos. Então as perguntas eram feitas de acordo com o que se imaginava que fosse aliás, feito. Mesmo sem viajar, as perguntas, e ontem... Fala pra gente o que aconteceu ontem, o Alex. Cara, e não vamos advogar em causa própria. É importante que o Alex vai falar. Pra você que gosta de futebol, acompanha o trabalho jornalístico, o trabalho de influenciadores, tem um buchiche rolando aí e vem muito na direção sobre o Abel, Alex. De forma resumida, por favor. Não vou nem externar aqui o nome também isso não interessa. Do repórter, tudo. Mas ontem, na entrevista coletiva do Ramon Dias, teve uma pessoa que, de um jeito ou de outro, estava credenciada para fazer parte da entrevista coletiva e na vez dele de perguntar, em vez de fazer uma pergunta sobre o jogo, sobre o Corinthians, sobre o que quer que seja,
Ele simplesmente falou: Ramon, eu tive aqui na sua apresentação, perguntei sobre os atacantes, você falou que era cedo, mas agora eu volto aqui para falar que o seu trabalho está sendo brilhante, você está aquecendo o meu coração, eu sou corintiano mesmo, e tudo que você fez pelo Corinthians, olha, você é demais, então é isso, Ramon, parabéns. E não fez pergunta, acabou por aí, entendeu? Então, assim, isso depõe contra a função do repórter, do jornalismo esportivo de um modo geral e principalmente do repórter, que é uma função que de uma década para cá a qualidade caiu demais e a gente vê uma situação dessa em que os repórteres de verdade acabam, sabe, entrando no mesmo balaio e não é legal. Não passou esse daí, não passou pela Casper. Mas e por que a gente está... Não são jornalistas. Passou aqui pela Casper. Vocês têm... Gente, o que estão misturando jornalista com influenciador. Então, mas, Garrafa, o que você está falando isso na hora do Palmeiras? A gente está preocupado com a qualidade para você, telespectador, para você que gosta do futebol. Nada contra influenciadores, nada contra o pessoal da internet, mas a associação devia separar o momento para os jornalistas, as empresas. E isso foi levantado hoje em várias emissoras de TV e rádio, o Zé Calil lá na Transamérica, enfim. Todo mundo está falando sobre o tema e é importante porque você tem o direito de escolha. Eu quero ouvir torcedores falando do Corinthians, eu quero ouvir influenciadores falando do Corinthians, eu quero só a TV oficial do clube, não, eu quero ouvir a opinião jornalística. Então a nossa associação deveria se posicionar até para a qualidade de você, telespectador que gosta de futebol, que tivesse um espaço para que os jornalistas conversassem com os profissionais da bola. Terminado esse espaço, ou a gente esperava o papo com os influenciadores, com os torcedores, fosse o papo com os jornalistas. E aí você, na sua casa, com o seu celular, através da televisão, você escolhe aquilo que você quer ouvir. O que não pode é ficar essa banalização que está. Por exemplo, caberia a pergunta ao seu Abel Ferreira hoje sobre a arbitragem. Sim. Terminou o jogo, qual foi o comportamento do Abel com a arbitragem que ele sempre reclama, Paulo? Quando termina o jogo? Terminou o jogo, ele foi cumprimentar os 4 árbitros. E mandou um abraço pro VAR. Essa é a questão que a gente tem que, tem que discutir, né? Então, porque quando não é o Abel, todo técnico se comporta assim. Já a gente vai falar do Zubeldia. Quando o time é prejudicado, os caras bradam. Gridam. Diretoria, nota oficial. Porque é nota oficial. Agora, o próprio Fabinho Soldado agora na coletiva aí do Corinthians falou, não, tem que ter critério, ajudar todos os lados, tal, trabalhar bem para todos os lados. O São Paulo passou por isso agora. Foi eliminado no Paulistão com um pênalti que não existiu no Vitor Roque e na semana seguinte foi beneficiado num pênalti contra o Sport que o árbitro deu, que o Luciano também foi atingido por um fantasma. Ele caiu no chão, o árbitro deu pênalti. E o Caleri mandou a bola para que bancada. Teve fair play o Então uma coisa, vocês não precisam falar que a arbitragem ajudou, mas também não enche o saco quando de repente errou contra você. Porque aí perde a credibilidade total. E aí reclamam das coletivas, mas a qualidade das coletivas tem a ver diretamente com a qualidade de quem pergunta. Porque às vezes as respostas são melhores porque as perguntas também são mais... são bem feitas, mais coerentes. Então fica difícil. Bom, agora pra gente até seguir pro São Paulo, rapidamente. Tá aí, pessoal, o Palmeiras, mais uma vitória. A torcida aí comemora o time da virada, porque é sim o time que consegue quebrar recorde, quebrar a expectativa e o legado que ainda continua o time da virada, né? O Palmeiras aí que abriu o placar, primeiro tempo aí, o Lopes aí, né? Flávio Lopes aí foi o que iniciou com o 1-0 diante, né, do Sport, e aí foi lá e virou o Sport, né, e no final aí um gol muito importante aí para sacramentar mais uma vitória. E o Palmeiras, sem sombra de dúvida, é o time que consegue ter previsibilidade. A torcida olha assim, ó, o jogo pode estar 3-3, né? O Palmeiras, a torcida já fica, não, tô tranquilo aqui, eu sei que o Palmeiras vai virar. E pode escrever e que as coisas acontecem. Mais uma vez hoje, o Palmeiras aí dando alegria para a torcida, fazendo com que o time consiga cada vez mais aí ser um time vitorioso e fazendo valer a pena cada centavo que é pago nos ingressos aí. E para ir, né, pessoal, assistir o jogo, porque o Palmeiras é um time realmente aí que faz a torcida se sentir orgulhosa, feliz da vida, por realmente ser um time aí que tá dando orgulho aí. E agora o Palmeiras já tem encontro marcado do Cerro Porteña, pessoal. Cerro Porteña aí com a bola Libertadores, dia 9, né? E o time agora vai ter que correr. O descanso agora é curto, 3 dias, que dorme pouco, descansa pouco, e a torcida feliz aí por saber que o Palmeiras tem uma temporada promissória para conquistar novos títulos e fazer a torcida orgulhosa de vestir a camisa do Palmeiras, né?
E hoje, deixa aqui sua participação, o que você achou do jogo. Gente do esporte, você viu, poderia ser melhor, né? Nada melhor do que uma opinião, ninguém não dá razão, né? De uma opinião de um torcedor que às vezes está de fora, tem seu ponto de vista, sua experiência. Deixa aqui seu feedback, sua participação, pessoal. E você, está confiante na vitória do Verdão na Copa Libertadores diante do Serra Portenha? Deixa aqui seu feedback, sua participação, seu palpite, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Não já pode deixar seu like, logo estou de volta aí trazendo mais novidades do time do coração.